Russos, ou Demis Rousseau, como os franceses o chamavam? Se você disse sim para todas essas perguntas que eu fiz, então esse vídeo foi feito especialmente para você. Embarque nessa viagem de informações conosco neste momento. Se você gostar do vídeo, clique no sininho, se inscreva, marque a sua rede de contatos e amigos para que eles possam ver o post futuramente e salve o mesmo, para que quando você sinta saudade das informações também possa assistir. Demis Roussos, embora tenha nascido no Egito, ele era grego, e eu vou explicar para vocês o porquê isso. O nome artístico de Roussos era Artemios Vendouris Roussos. Nasceu em Alexandria, 15 de junho de 1946, e faleceu em Atenas, capital da Grécia, no dia 25 de janeiro de 2015. Como eu disse, ele era grego apesar de ter nascido no Egito. Por que isso? Porque dependendo da região onde os gregos nascem, e se eles obedecerem a algumas questões legais do governo da Grécia, eles são considerados gregos. Podem ter nascido na Mongólia, podem ter nascido no Brasil, podem ter nascido em Alexandria, assim como Demis. E Demis obedecia esses critérios, essas questões legais. Um outro ponto importante é que a família de Demis Roussos teve que sair de Alexandria, melhor dizendo, do Egito, devido a Gamal Abdel Nasser, o dirigente do Egito, que criou um sentimento de animosidade em relação aos estrangeiros. Ou seja, Demis e sua família largaram tudo para trás e foram praticamente expulsos do Egito devido à crise do Canal de Suez. Em entrevistas posteriores a vários meios de comunicação e televisões pelo mundo, quando ele era perguntado da nacionalidade, ele dizia: "Eu sou grego". Feita a explicação, vamos falar um pouquinho desse cantor memorável que até hoje, como eu disse, marca gerações e corações com a sua poesia, o seu romantismo e a sua voz. Artemios Vendouris Roussos, conhecido como Demis Roussos, era o filho mais velho do casal George e Olga. Nasceu no Egito, em Alexandria, mas como seus pais eram de origem grega, em sua certidão de nascimento também foi registrado como grego. O mesmo aconteceu com seu irmão Constantinos Roussos, ou Costas Roussos, 3 anos mais novo que Demis. Seu pai era um renomado arquiteto na cidade de Alexandria, por isso a família tinha uma vida confortável no Egito. Contudo, devido à crise do Canal de Suez, sua família foi obrigada a se mudar para a Grécia. Embora tanto o casal George e Olga como seus filhos Artemios e Costas tivessem nascido no Egito durante a crise do Suez, as pessoas que desejassem permanecer no Egito deveriam renunciar à pátria de seus ascendentes e assumir a cidadania egípcia. George Roussos, contudo, decidiu manter a si e a sua família o registro como cidadãos gregos, por isso teve que deixar o Egito. Demis tinha 15 anos quando deixou Alexandria e foi morar com a família em Atenas. Levava consigo o amor pela música árabe e já falava 3 línguas, árabe, grego e inglês. Também era apaixonado por jazz e tocava trompete, violão e buzuki, instrumento de 3 cordas de origem grega, que por sinal é um instrumento lindo, com uma melodia fantástica. Em Atenas, o pai dele não encontrou a mesma abertura que tinha profissionalmente em Alexandria. A família passaria a enfrentar dificuldades financeiras, obrigando George a viajar constantemente para buscar trabalho onde havia. Em meio a esse contexto, Demis encontraria uma forma de ajudar a família com as despesas de casa, tocando trompete em casas de dança na noite ateniense. Em 1964, exatamente há 60 anos atrás, Demis Roussos entrou na formação de uma banda chamada Beatniks. É interessante registrar, pessoal, que também era membro dessa banda o baterista Lukas Sideras, que em 1968, 4 anos depois, também integrava o grupo Aphrodite's Child. Quem se lembra desse conjunto? Que tornou internacional o nome de seu vocalista, Demis Roussos.
Como vamos ver a seguir, para integrar os beatniks, Demis aprendeu a tocar baixo e guitarra, porque trompete não era um instrumento que se adequava ao estilo da banda, mas era apenas um instrumentista, eu posso dizer assim. Em 1964, Demis deixaria os beatniks e os companheiros daquela banda para se juntar ao seu primo, Joe Michat, na banda The Idols. Era ainda instrumentista tocando baixo e guitarra. Apenas ocasionalmente teria cantado algumas coisas, sendo Joe Michat o vocalista oficial da banda. Já em 1966, Demis novamente mudaria de banda, passando um breve período com os Minis, de que também fazia parte o baterista Lucas Sideras, ou Lucas Sideras, como alguns chamam. Com os Minis, Demis ampliaria sua participação como vocalista, e a partir de 1966 a 67, já com os We5, nós 5, a voz de Demis Roussos passaria a ser cada vez mais ouvida nas gravações, nas apresentações daquele grupo. Chegaria a gravar alguns dos sucessos internacionais da época, como The House of the Rising Sun e When a Man Loves a Human. Em 1967, Lucas Sideras, que tinha forte amizade com o músico Vangelis Papathanassiou, desde a infância de ambos, levou Demis para conhecer o amigo. Esse encontro na casa dos pais de Vangelis foi fundamental para que os três músicos decidissem deixar a Grécia e partir em busca do sucesso internacional. Nessa época, apesar de bastante jovem, Vangelis já tinha larga experiência como músico, tendo participado da banda The Formings. Demis e Lucas também já tinham participado de alguns grupos e alcançado um sucesso relativo na Grécia. Mas naquela época, o que se tocava naquele país eram interpretações de sucessos internacionais. O que Vangelis, Demis e Lucas pretendiam era produzir suas próprias canções, aliando o estilo e os instrumentos gregos à música pop. Assim, a partir do verão de 1967, Demis Roussos deixaria a banda We5 e começaria a participar de alguns projetos com Vangelis, que também havia deixado os Formings, com o objetivo de arrecadarem dinheiro para financiar viagem e hospedagem na Inglaterra, onde pretendiam iniciar a carreira musical e internacional. Finalmente, em 1968, Demis e Lucas Sideras viajariam de trem para a Inglaterra. Vangelis os seguiria posteriormente, após resolver algumas pendências em Atenas. Na verdade, quando deixaram a Grécia, os músicos já tinham produzido um demo com 3 músicas: The Glass is No Green, Plastic Nevermore e The Other People, e tinham a promessa de um produtor da Phonogram, de que os apresentaria aos administradores daquela empresa fonográfica em Londres. Entretanto, quando Demis e Lucas chegaram à Inglaterra, tiveram seus vistos de entrada bloqueados pela alfândega, que os teria identificado como músicos. Naquela época, muitos jovens tinham os mesmos planos que eles, e a Inglaterra vinha dificultando seu ingresso no país. Restou aos dois irem para onde? Para Paris, capital da França, onde chegaram em abril de 1968. Obviamente, eles contataram Vangelis e o produtor da Phonogram. Assim, os 3 acabariam se fixando aonde? Em Paris. Finalmente, conseguiriam uma entrevista com o produtor da Phonogram, na França, que acabou fechando um contrato com a banda que seria batizada como Aphrodite's Child, sob sugestão do músico Boris Bergman. Considerada uma das maiores bandas de rock progressivo, Aphrodite's Child se tornou um recorde de vendas a partir do primeiro álbum que viriam a gravar, trazendo a música Rain and Tears, que eu já publiquei um vídeo aqui sobre isso. Essa música se tornou quase um hino da população jovem da França no auge da Revolução de Maio de 1968, a Revolução Estudantil.
Conforme o próprio Demis explicaria em diversas entrevistas, uma das razões do sucesso de Rain and Tears foi a associação que os jovens fizeram entre a letra da música e as bombas de gás lacrimogêneo que eram lançadas contra os estudantes durante a Revolução de Maio de 1968. Ou seja, não era uma música de cunho romântico, como muitos pensam. Isso aconteceu na França e o efeito é justamente a provocação o quê? De lágrimas com gás lacrimogêneo. Rain, chuva, and tears, e lágrimas. A música acabaria se tornando também uma das mais tocadas na Inglaterra e na América do Sul. Demis tinha uma bela e singular voz, aliada à capacidade musical de Vangelis, que era um gênio. Isso garantiu outros enormes sucessos para a banda, Aphrodite's Child, tais como End of the World, It's 5 O'Clock e Spring, Summer, Winter and Fall. Apesar do sucesso alcançado em cada um dos poucos álbuns que a banda lançou, no curto período de sua existência o grupo se desfez em 1971, antes do controverso álbum 666, The Apocalypse of St. John, ser lançado no ano seguinte. O álbum fez com que a gravadora despendesse muito dinheiro e o retorno não foi o esperado. As músicas eram bem diferentes daquele que o público de Aphrodite's Child estava acostumado. Embora o conteúdo desse álbum seja cultuado pelos bons entendedores de música e pelos fãs do rock progressivo europeu, hoje o álbum é considerado um clássico no gênero. O insucesso do álbum 666 somou-se ao fato de que Vangelis Papathanassiou, o mesmo Vangelis, estava decidido a dar outro rumo à sua carreira, esse também um gênio. E ele se voltou a produzir apenas em estúdio. Depois que Vangelis deixou de acompanhar a banda em suas turnês, Demis Roussos e Lucas Sideras continuaram a viajar com a banda por mais algum tempo, alternando a participação de outros instrumentistas, tais como Haris Halkitis e Argyris Silver Koulouris. Mas em 1971 o nome Aphrodite's Child passou a enfraquecer e a banda se desfez. Demis faz o quê? Tenta a carreira solo. Após o rompimento da banda, sua gravadora decidiu investir no sucesso que a voz de Demis Roussos havia alcançado internacionalmente. Assim, em 1971, o cantor lança seu primeiro compacto simples solo, com destaque para a canção We Shall Dance. Se lembra dessa canção? Não foi um recomeço fácil e, conforme contou Demis em várias de suas entrevistas, foi preciso muito empenho para fazer com que a sua música chegasse às rádios. Nessa época, Demis já havia se casado e sua primeira filha, Emily, tinha acabado de nascer. Demis viajaria em seu próprio carro com a família e seus cães de estimação para participar de festivais de canção em toda a Europa. Seu trabalho foi recompensado tendo We Shall Dance alcançado o topo das paradas de sucesso na Europa e na América Latina. Logo a seguir, Demis gravou o álbum On the Greek Side of My Mind, que paralelamente ao compacto simples We Shall Dance, viria a figurar entre os 5 discos mais vendidos em toda a Europa, inclusive na Escandinávia. On the Greek Side of My Mind permitiu que o cantor se reencontrasse com o estilo clássico de suas raízes na Grécia, mesclando sons folclóricos de música mediterrânea ao ritmo da música pop. Assim, em 1971, Demis Roussos obtinha consagração como cantor solo. O estilo único de Demis Roussos e as parcerias com compositores conterrâneos do cantor como Lakis Vlavianos ou Stelios Vlavianos e Alekis Konstantinos rendeu vários sucessos internacionais como Forever and Ever, My Friend the Wind, Velvet Morning, também conhecida como Trick Trick Mon Amour, My Reason, Goodbye, My Love, Goodbye, Summer Day, Somewhere e Lovely Lady of Arcadia. Muitas vezes Demis mantinha 2 ou 3 músicas classificadas entre as 10 melhores das paradas de sucesso. O sujeito era muito bom, muito talentoso.
Após o nascimento do filho Cyril em 1975, o cantor grego ficou os próximos 8 anos fazendo turnês pelo mundo, juntamente com a segunda esposa, né? E o filho. No Brasil, inclusive, conseguiu lotar o estádio Maracanã, com capacidade na ocasião para 150 mil pessoas, façanha apenas conseguida por Frank Sinatra. Foi citado no livro de recordes de Guinness como personalidade de destaque do mundo de entretenimento musical, isso nas décadas de 70 e 80. Foi contemplado com mais de 100 discos de ouro, platina e diamante. Nos Estados Unidos, porém, seu único álbum de real sucesso foi o LP Demis, que lhe rendeu um disco de ouro. Em 81, Demis decidiu retirar-se dos palcos temporariamente e mudou-se com a família para um lugar onde não era conhecido, a praia de Malibu, na Califórnia. Emagreceu então 54 quilos e decidiu aproveitar a vida viajando pelo mundo. Depois de algum tempo, ainda no estilo da vida pacata, mudou-se dos Estados Unidos e com seu filho Cyril passou a alternar residência entre Inglaterra e Grécia. 14 de junho de 85 ocorreu um fato que Demis considerou como um separador de águas na vida dele. Juntamente com a sua terceira esposa, o avião da Transworld Airlines, no qual viajavam de Atenas a Roma, foi sequestrado. O fato de ver a morte de perto levou o cantor a refletir sobre o valor da vida, decidindo reassumir a carreira de cantor com gravações e shows ao vivo, como forma de contribuir, né, para um futuro melhor para os humanos. Gravou então mais 20 canções e compilou o álbum The History of Demis Roussos. Paralelamente, Roussos participou em eventos voltados para as soluções de problemas humanos, como, por exemplo, o Fórum pela Paz e Desarmamento, isso em 1987 no Kremlin, em Moscou. Preocupado com problemas ambientais, participou também da reunião de Cúpula da Terra no Rio de Janeiro. É importante deixar claro o seguinte, pessoal. A partir de 2004, Demis Roussos viveu uma vida mais sossegada, perto do mar, em algum lugar da Grécia, gozando os louros de ser considerado um dos cantores mais talentosos do século XX. Em 2005, após 25 anos, Demis Roussos retornou ao Brasil e fez 3 apresentações. Seu último disco foi lançado em 2009. Com o final do Aphrodite's Child, Demis começou a fazer gravações novamente com Vangelis, seus ex-colegas de banda, publicaram os álbuns Sex Power em 1970, Magic Together 1977 e a obra de maior sucesso da dupla, Vangelis e Demis, The Race to the End, vocalmente adaptada da trilha sonora do filme Chariots of Fire, ou Carruagens de Fogo. Roussos também participou como convidado da trilha sonora do filme O Caçador de Androides, você sabia? Blade Runner, 1982, filme cult considerado o melhor da década de 80. Roussos faleceu no dia 25 de janeiro de 2015, após permanecer um longo período internado no Hospital Yggia Saúde, em grego, na cidade de Atenas. A filha do primeiro casamento, Emily, anuncia que o pai morreu de um câncer fulminante no estômago, pâncreas, aparelho gástrico como um todo. Demis deixou muita história, teve muitos relacionamentos amorosos, melhor dizendo. Deixou 2 filhos, Emily e Cyril Roussos. Que Demis Roussos continue descansando em paz. Ele está enterrado hoje no primeiro cemitério de Atenas, que posteriormente eu vou fazer um vídeo contando um pouquinho desse local e do porquê que foi escolhido para ser o lar dos restos mortais de Demis Roussos, que nunca, de fato, morreu nas nossas lembranças de uma geração de ouro com a música e com a sua voz valorosas. Gostou das explicações? Gostou do tema do nosso vídeo de hoje? Continue nos prestigiando, deixe o seu comentário e esperamos encontrá-los brevemente por aqui.
Até mais, pessoal, e um forte abraço para todos vocês.